Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo em parceria com a Hyundai Componentes. Hoje eu vou apresentar para você uma classe para controle de motores DC em AVR, com microcontroladores AVR, que você também pode utilizar no comando de uma ponte H. Então está bem interessante, deixe seu like, se inscreva por aqui, acesse hyundaicomponentes.com.br para investir em componentes eletrônicos e outros produtos. A Hyundai tem em seu DNA esse amor bacana pela eletrônica. Veja o link aqui na descrição. Vamos para o vídeo de hoje. Segura aí. Eu já escrevi toda a classe aqui para ganharmos tempo. Estou aqui no Microchip Studio, é onde eu gosto de trabalhar com os microcontroladores AVR. Já convido todos para conhecerem os nossos cursos de AVR, linguagem C, C++, entre outros, links aqui na descrição. Nós temos aqui, então, a classe AgeBridge, que é para controle dessa ponte H, que já tem algumas funções membro aqui desenvolvidas. Então, desenvolvi antes para não ficar muito longa a videoaula. No nosso construtor, eu passo os pinos de controle, que serão 2, quando você vai fazer o acionamento de uma ponte H, normalmente utiliza 2 pinos. Também eu passo o porte de saída que eu vou utilizar, no caso do AVR aqui, e o porte de direção, para eu já configurar tudo no construtor. Configurar estes pinos como saída e inicializar os mesmos. Eu tenho uma função para que o motor gire no sentido horário, outra para que ele gire no sentido anti-horário e uma para a parada do motor. Também tem uma função que liga o PWM, então tem um PWM desenvolvido por software aqui. Optei por utilizar o comando por software, porque assim eu posso selecionar o pino que eu quiser no microcontrolador. Se utilizássemos o PWM que tem o ATmega 328P como recurso de hardware, eu ficaria limitado àqueles pinos únicos. Então assim, com o PWM por software, tanto faz o pino que eu escolho para controlar a ponte H, controlar o motor, eu gero esse PWM. PWM off para desligar e o PWM dir para a direção, que seria o controle de direção do motor na ponte H quando em modo PWM. Então eu tenho basicamente 2 grupos de funções membros, se você observar. São as funções para controle direto do motor, que eu aciono o motor com bits discretos, simplesmente 0, 1. Então, com isso eu tenho o controle do motor on-off, velocidade 100%, e eu tenho o conjunto aqui para fazer o controle via PWM. Então, de acordo com o ciclo de trabalho, duty cycle, eu comando aí, eu controlo a velocidade do meu motor DC. E eu tenho também 2 auxiliares aqui para modificar esse DUT durante o meu código, o meu processamento, e outra para ler o valor de duty cycle, caso eu precise. Aqui na seção Private, eu tenho os pinos, que eu chamei de pino A e pino B. No A eu terei o PWM propriamente dito, e no B eu controlo a direção, quando em modo PWM. Quando eu utilizo na velocidade máxima, apenas on-off, então basta enviar níveis desbalanceados para minha ponte H, para que o motor gire nos sentidos que eu quero. Isso as próprias funções aqui já fazem para mim. E enviar 2 vezes nível baixo ou 2 vezes nível alto para parar o motor. Nesse caso, eu envio nível baixo. No arquivo CPP eu tenho a implementação destas funções e mais algumas variáveis globais aqui, que eu utilizo para gerar o PWM por software, que eu estou aplicando com Timer 2, para não termos também parada de processamento, para não ter problema com atrasos, delays forçados no processador, eu utilizei o Timer 2 do AVR para isso. No construtor eu inicializo os pinos, eu também configuro eles como saída digital e também eu limpo, ou seja, escrevo 0 já inicialmente nelas.
Também eu passo como parâmetro o pin A, aqui o pino A, para o pino de PWM. Como vimos, este será o PWM com o DUT ajustável que vamos configurar. Aqui eu configuro a interrupção do timer 2. Então eu tenho o início da contagem do timer 2, o divisor aqui, o PriceScaler 1:8 e a habilitação de interrupção do mesmo. Eu começo com 128, que é 50% de DUT Cycle. 8 bits PWM que estamos utilizando, o 0 é 0%, 255 é 100%, 128 é bem próximo dos 50%. Pegar a calculadora aqui, considerando os 16 MHz que eu tenho no sistema embarcado do AVR, o ciclo de máquina é 62,5 nanosegundos, vezes 8 do PriceScaler, vezes 256 da contagem do timer de 8 bits, dá 128 microsegundos. 1 sobre isso, esta é a frequência do meu PWM, aproximadamente 7,8 kHz, uma faixa legal para controle de motores DC. Como dito, o sentido horário aqui apenas liga os pinos, então eu escrevo no meu porte de saída, eu passo ele como referência aqui, parâmetro da função. Sentido anti-horário, eu inverto, obviamente, o sentido, e aí na prática mesmo, de forma empírica, na sua ponte H você precisa testar então, qual pino é qual, para o sentido horário e anti-horário, obviamente. No stop eu desligo ambos. No PWM eu ligo o PWM flag, torno verdadeira, e atualizo o DUT Cycle em PWM val. Estas são as globais que nós utilizamos aqui, ó. A flag, que é uma booleana, que eu começo como falso, e o PWM val, que eu começo com 128. Sendo true, ou sendo verdadeira essa minha flag, eu vou aqui desligar o port D e o pino de PWM. Então veja que eu tenho aqui uma classe dependente do microcontrolador. Eu estou utilizando aqui mesmo no CPP a interrupção e os recursos de hardware do ATmega 328P, mas eu já adianto para você que tem uma possibilidade, existem métodos, técnicas avançadas para você ter uma classe com este porte e que seja portável, 100% portável. Então você poderia utilizar com o RP2040, com o STM32, com o MSP430, esta classe da mesma forma. E eu mostro essa portabilidade no curso completo de C++. Invista nesse conhecimento, também está na descrição o link. Recomendo demais para quem gosta desse tipo de conteúdo. Bem bacana as dicas, e lá é aprofundado mais isso porque nos cursos temos mais tempo do que nos vídeos aqui do YouTube. Funciona assim. State verdadeiro, também é uma global, aqui no CPP. Eu atualizo o conteúdo do timer 2 e torno state falso. E se a flag for verdadeira, eu desligo também o pino de PWM. Na próxima vez que ocorrer a interrupção, aqui o vetor de interrupção por overflow do timer 2, o else será processado, porque o state será falso. Então eu faço a compensação aqui, valor máximo menos o valor atual do PWM, e aqui que eu gero meu ciclo de trabalho, nesta equação aqui, e torno o state verdadeiro de novo, para que ele volte a processar este if depois. E também, se a flag for verdadeira, eu ligo o pino de PWM. E basicamente é isso. PWM on, já vimos que aqui nós ligamos a flag e atualizamos o DUT. No off, eu vou tornar a flag falsa, então não tem o PWM sendo gerado de novo. E desligar o pino de PWM. No de direção, eu verifico a direção passada como parâmetro e controlo o pino B. Então, se ele é 0, o motor gira em um sentido, se ele é 1, o motor gira em outro sentido. Set PWM val, eu atualizo o DUT com o parâmetro passado, e get PWM val, eu retorno este valor. Vamos testar agora
eu tenho aqui já uma main CPP, então FCPU 16 MHz, já incluí a AgeBridge HPP no meu projeto. Então no mapeamento de hardware vamos fazer o seguinte, eu vou chamar de saída A e vai ser o bit 7, eu vou trabalhar com o port D no AVR. Aqui será a minha saída B no bit 6. Então não preciso me preocupar com o pino que eu utilizo, pois geramos um PWM por software utilizando um recurso de hardware que é o Timer 2. Vamos declarar o objeto do tipo AgeBridge, que eu vou chamar de motor 1, motor 1. Então eu passo para ele Alt A, Alt B, são os pinos A e B respectivamente. Passo também o port aqui, de saída, aqui é D, port D de saída e o de direção DDR-D. Então já temos o objeto aqui. Com isso eu posso ligar o PWM para testarmos. Vamos colocar um Duty Cycle menor, colocar o valor 80. Aqui na prática eu já tenho uma ponte H de teste, essa ponte H nós mostramos na última clássica de sexta, expliquei em detalhes, é uma ponte H bem interessante, utiliza MOSFETs e BJTs, e o AVR está aqui na nossa Paradoxus AVR, disponível na nossa loja. Primeiro com o osciloscópio eu vou ver este sinal PWM no porte D7. Vamos gravar a placa e ver o sinal gerado. E aí está o nosso PWM sendo gerado aqui para efetuar o controle de velocidade do motor. Então vamos testar agora também o acionamento sequencial aqui, criar um contador, fazer esse Duty Cycle variar em tempo real. Para isso eu posso ter um contador local aqui, unsigned short, counter, inicia em 0. E aqui no loop infinito, motor 1, set PWM val, eu passo o valor de counter e eu vou incrementá-lo a cada... Vamos testar inicialmente com uns 80 milissegundos para ver se funciona. E aí está, veja que o DUT está incrementando a cada 80 milissegundos. Estamos chegando próximos dos 80%, ele vai avançando, temos o DUT controlável. Vamos diminuir esse tempo de delay aqui para uns 20 milissegundos, ele vai fazer o giro de forma mais rápida e eu já aproveito aqui para configurar a direção. Então PWM dia, eu vou passar o porte D, que é onde está conectado o pino B de controle, e a direção eu vou deixar True. Tá aí o nosso PWM, agora um pouco mais rápido. Vamos conectar aqui. Pino 6. Veja que já está girando o motor. E o PWM eu vou usar na outra entrada aqui, onde teremos o controle de velocidade, ó. E esse é o efeito que obtivemos com o motor, aplicando esse sinal PWM, como você pode observar. Agora vamos fazer o teste aqui, modificando para um delay um pouco maior. Então eu mantenho a direção em True e depois eu modifico ela para False. Ou seja, eu vou inverter o sentido de giro do motor e aguardar aqui mais um tempo para que possamos fazer o teste de controle de direção do motor. O meu PWM agora eu vou manter com um DUT fixo aqui. Então veja que eu posso configurar o DUT aqui, ligar o PWM e aí a partir do loop infinito eu apenas vou controlando a direção do motor. É uma possibilidade para o desenvolvimento do seu projeto usando essa classe. Claramente vemos que o motor gira em uma direção e depois ele inverte o sentido, ó. E ele está em uma velocidade reduzida, como você pode observar.
Para finalizar, vamos usar o modo direto, sem o PWM. Então simplesmente digo, quero mover o motor no sentido horário. Estou no porte D. Aguardo um tempo e vou mover esse motor no sentido anti-horário. E vamos deixar um segundo a mais em cada um dos testes. Vamos atualizar e ver na prática. Tá aí, ó. Velocidade máxima em um sentido. Velocidade máxima em outro sentido. Então nossa classe está funcionando aqui, como você pode ver. Teste ela, faça em incrementos e confira os nossos cursos na descrição. Também tem o curso de inversores de frequência que lançamos recentemente e está com valor promocional. Curso espetacular, recomendo, acesse e comece agora mesmo. Concluímos mais um vídeo em parceria com a Rendac Componentes. Nos acompanhe nas demais redes, maratone o nosso canal, deixe seu like e se inscreva por aqui. Um abração, bons projetos e até o próximo vídeo.